Olá! Ser humano provavelmente interessado em carros que eram legais antes dos carros virarem smartphones com rodas. Você já sentiu aquela nostalgia gostosa de uma época em que os carros tinham mais botões do que um controle remoto e um motor que parecia um concerto da sinfonia de combustão interna? Se a resposta é sim, ou mesmo se você só clicou aqui por acidente, prepare-se para uma viagem no tempo. Hoje vamos falar de um carro que foi tão à frente do seu tempo no Brasil que chegou a precisar de um passaporte, o Chevrolet Omega CD. E se você gosta de histórias sobre carros que eram praticamente naves espaciais em terras tupiniquins, clique em inscrever-se e ative o sininho, porque aqui a gente desenterra relíquias com muito mais frequência do que você leva seu carro para lavar. Prometemos zero julgamento se você, no final deste vídeo, sentir uma vontade incontrolável de procurar um Omega à venda na OLX. Imagine o Brasil do início dos anos 90. O jeans era S de wash, o cabelo era molhado e a inflação era uma entidade maligna que assombrava o bolso de todo mundo. Enquanto a gente tentava decifrar os planos econômicos do governo como se fossem manuais de instrução em grego arcaico, o mercado automotivo nacional dava seus primeiros passos tropegos rumo à modernidade. Era um mundo onde injeção eletrônica soava como jargão de ficção científica e onde um carro completo significava que ele tinha rádio FM, pasmem, tapelete. Foi nesse cenário de contrastes, entre a febre do Rock in Rio e a loucura dos congelamentos de preços, que surgiu um sedã que parecia ter caído de um planeta muito mais organizado e elegante, o Chevrolet Omega CD. Ele não era apenas um carro. Era uma declaração de intenções da General Motors, um sopro de sofisticação europeia em um país acostumado à simplicidade robusta do Opala e à economia espartana dos populares. A GM, vendo que seu velho guerreiro Opala começava a parecer um tiozão em uma festa de adolescente, decidiu que era hora de chutar a bunda da concorrência nacional com algo que ninguém esperava. E assim, inspirado no Opel Omega alemão, um carro que provavelmente tomava cerveja e comia salsicha com uma seriedade impressionante, o Omega brasileiro chegou para provar que a gente também podia produzir um automóvel de padrão internacional. Mas não era uma simples adaptação, não. Era como se a fábrica em São Caetano do Sul tivesse recebido a missão secreta de construir um carro com um nível de acabamento que faria até um dono de BMW da época dar uma segunda olhada no retrovisor. A proposta era ousada: oferecer ao brasileiro um sedã que fosse grande, confortável, tecnológico e elegante, tudo isso com o charme adicional de ser made in Brasil. O Omega CD, a versão topo de linha, era a materialização máxima desse sonho. Era um carro que transmitia sofisticação desde o primeiro olhar. Suas linhas eram suaves, longe do formato de tijolo com rodas que ainda era comum. Ele tinha presença. Parado, parecia pronto para devorar quilômetros de asfalto. E quando você se aproximava, aquele detalhe encromado, a pintura impecável, era de derreter o coração de qualquer fã de automóveis. Mas a verdadeira magia acontecia quando você abria a porta. O interior era um santuário de tranquilidade e tecnologia para a época. Um silêncio quase sobrenatural ao fechar a porta, um tapete grossinho, e logo você se deparava com aquele painel digital que parecia saído do filme Knight Rider. Em uma era dominada por velocímetros analógicos que às vezes travavam, ter um mostrador digital nítido e preciso era como trocar um telefone de disco por um celular. Era um avanço tecnológico que deixava claro: este não é um carro comum. E o motor? O motor. Um lindo 3.0 de 6 cilindros em linha, uma peça de engenharia tão suave e refinada que seu ronco era mais um sussurro potente do que um berro. A aceleração era cremosa, elástica, fazendo o carro deslizar pelo asfalto com uma elegância que poucos nacionais conseguiam imitar. A tração traseira, herança de sua alma alemã, oferecia uma dirigibilidade precisa e equilibrada que era um verdadeiro deleite para quem gostava de dirigir. Era estável em curvas, confortável em estradas esburacadas, dentro do possível para a época, e dava uma sensação de segurança e controle que era raríssima por aqui.
E os mimos não paravam por aí. Sistema de climatização automático, você escolhia a temperatura e o carro fazia a mágica. Não era genial? Banco de veludo ou couro com ajustes elétricos, retrovisores elétricos, faróis com regulagem de altura, a cereja do bolo, o sistema de freios Abraços. O Abraços, uma tecnologia que, no Brasil dos anos 90, era tão comum quanto um unicórnio. Em uma frenagem de emergência, enquanto outros carros entravam em derrapagens dignas de filme de ação, o Omega CD mantinha a compostura, freando com uma eficiência que salvava vidas. Tudo nele gritava futuro. Era um carro que não apenas atendia às necessidades do presente, mas antecipava desejos que os consumidores brasileiros nem sabiam que tinham. Era, sem sombra de dúvidas, um carro avançado demais para o Brasil. Avançado demais não por ser complexo, mas por ser sofisticado em um mercado que ainda valorizava acima de tudo a simplicidade e o baixo custo. CTA no meio do texto. E aí? Está gostando dessa viagem aos anos 90? Já está sentindo saudade de um tempo em que os carros tinham personalidade e não se pareciam todos com uma bola de gude? Pois é, a gente também. Se você é do time que acredita que o cheiro de couro gasolina é melhor que aromatizante de cereja, então você achou sua tribo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Cada inscrição é como um tapinha nas costas que nos diz: continuem desenterrando essas relíquias. E não se preocupe, temos muito mais histórias como essa para contar. Agora, voltemos ao nosso herói problemático. Porque é claro que toda essa sofisticação tinha um preço, e não estamos falando apenas da etiqueta na concessionária. O Omega CD era um carro que exigia um relacionamento sério. Ele não era para quem queria um caso casual. A manutenção, para ser feita direito, exigia mecânicos que fossem mais doutores do que curiosos. Um simples problema elétrico podia levar o dono a peregrinar por várias oficinas, até encontrar alguém que entendesse daquele emaranhado de fios e sensores. As peças, muitas vezes com tecnologia importada, podiam ser raras e caras. Era o preço de se ter um carro que era praticamente um estrangeiro com sotaque brasileiro. O perfil do consumidor médio naquela época era muito mais ligado à praticidade. O brasileiro queria um carro que fosse como um par de tênis confortável, fácil de calçar, fácil de andar e barato de consertar. O Omega CD, por outro lado, era um par de sapatos sociais italianos, lindo, elegante, incrivelmente confortável para ocasiões especiais, mas que exigia palmilhas especiais, um sapateiro artesão para um concerto. Não é à toa que muitos dos primeiros donos, embora absolutamente encantados com o carro, se viram forçados a se separar dele depois de alguns anos, vencidos pelos custos e pela falta de suporte especializado. Em termos de vendas, o Omega nunca foi um sucesso estrondoso. Ele era respeitado, desejado, admirado de longe, mas as pessoas compravam mesmo eram seus concorrentes mais simples. Era como ter a chance de comer em um restaurante 3 estrelas Michelin, mas acabar escolhendo o rodízio de pizza porque era mais familiar e você sabia exatamente o que estava levando. O Omega era a refeição gourmet que muitos admiravam no cardápio, mas poucos se aventuravam a pedir. E assim, o carro que era tecnicamente brilhante viveu uma vida um tanto quanto solitária nas ruas brasileiras. Um visionário incompreendido, um gênio em uma terra onde a maioria ainda preferia os truques simples. Mas o tempo, esse justiceiro implacável, foi gentil com o Omega. Com o passar dos anos, aquilo que era visto como complicado demais se transformou em sofisticado e exclusivo. A geração que cresceu vendo esses carros nas ruas começou a olhar para eles com um novo respeito, reconhecendo o valor histórico e a ousadia de seu projeto. Hoje, o Omega CD é um clássico moderno cultuado. Encontrar um exemplar preservado é como encontrar uma joia rara. Os preços? Bem, um Omega CD em bom estado pode facilmente pedir entre R$40 mil e R$60 mil. Um exemplar impecável, com documentação e manutenção impecáveis,
pode ultrapassar a barreira dos R$ 80.000, pois os colecionadores sabem que não estão comprando apenas um carro, mas um pedaço da história automotiva brasileira. Dirigir um Omega CD hoje é uma experiência que mistura nostalgia com uma pontada de admiração. É impressionante como muitos dos seus recursos ainda se mantêm relevantes e prazerosos. O conforto dos bancos, a suavidade do motor, a estabilidade na estrada, tudo isso faz você pensar: caramba, eles acertaram na mosca. A produção do Omega original no Brasil seguiu até 1998, mas a essência daquele primeiro modelo, o CD de tração traseira, nunca foi verdadeiramente superada pelas versões posteriores. O fim da linha foi discreto, mas o legado permanece forte. O Omega sobrevive nas mãos de entusiastas que dedicam tempo e recursos para mantê-lo vivo, provando que um bom design e uma engenharia competente são, de fato, atemporais. Ele é a prova viva de que o Brasil já foi capaz de produzir carros mundiais, carros que podiam olhar nos olhos de qualquer importado sem vergonha alguma. E para nós, apaixonados por essas máquinas com alma, isso não tem preço. E aí? Curtiu relembrar a lenda do Omega CD? Contar histórias legais como essa é a nossa paixão. Mas pesquisar, produzir e filmar, tudo isso dá um trabalhão danado e depende da sua ajuda para continuar melhorando. Se você quer ver mais conteúdos nostálgicos como este, com uma qualidade cada vez maior, considere fazer uma contribuição via Peixes para apoiar o canal. Qualquer valor, mesmo aquele trocado que ficaria perdido na bolsa do sofá, faz uma diferença enorme e ajuda a manter nosso motor funcionando. Nossa chave PIX é 21985473700. É só copiar e colar no seu app do banco. Sua contribuição é o combustível que nos leva para a próxima aventura automotiva. Muito obrigado por assistir e até a próxima relíquia.